Bom, pessoal, nessa aula de hoje eu vou conversar com vocês, né, de uma forma mais aprofundada daqui para frente na parte de parasitas, mas nessa aula de hoje eu quero conversar sobre eumintologia, ou seja, o estudo de verme, né? E o que é essa eumintologia, o estudo de verme? A gente vai conversar de alguns grupos, né? Então eu vou começar a utilizar os nomes científicos, eu vou falar de classe, eu vou falar de classificação, para que vocês entendam a quem pertencem. E eu vou falar também um pouco do ciclo desses parasitas ou desses organismos, alguns não são parasitas, para vocês entenderem um pouco de como é que é essa dinâmica, tá? Então, eu minto, é o estudo dos vermes, tá? Então, verme é uma palavra que é chamada já há muitos anos, né, para todos esses tipos de organismos. Eles são metazoários, ou seja, eles são organismos pluricelulares, eles têm um corpo alongado, eles têm basicamente dois tipos, os achatados, os plateumintos, e os cilíndricos, chamado de nemateumintos. Eu vou conversar com vocês desses dois grandes grupos. Eles podem existir em diferentes ambientes, no ambiente aquático, no ambiente terrestre, no ambiente marinho, no ambiente de água doce, e eles também, né, alguns deles têm a sua vida de parasita. E eles podem ser parasita tanto de animais quanto de plantas. Então, eumintos são o que a gente chama popularmente de vermes, que têm seus corpos alongados. Eles podem ser achatados ou cilíndricos, podem viver nos diferentes tipos de ambientes terrestres ou ambientes aquáticos. Eles podem viver tanto de vida livre quanto parasitando. Então, normalmente eles precisam, né, na maioria dos parasitas que nos interessam, dos eumintos que nos interessam, eles vão precisar ou de animais ou de humanos, tá? Para completar. O ciclo a gente fala que são ciclos complexos, mas não de entender, mas de fazer a fase. Por quê? Precisa ser ingerido para poder, na sua fase infectante, para poder liberar ou fazer a muda, transformar na fase adulta, fazer a troca de material genético. Então, ele é complexo em questão de ter diferentes formas de completar o seu ciclo nos seus hospedeiros. Tem os desenvolvimentos de estágios evolutivos sequenciais, tá? De dentro e fora dos hospedeiros, podendo ser esses hospedeiros vertebrados ou mesmo alguns invertebrados, principalmente quando a gente fala, por exemplo, do ciclo em caramujo. Então, a fase evolutiva, a mudança, ela é sequenciada, ela tem todo um passo a passo, de forma geral, ovo, larva, vários estágios de larva e o organismo adulto propriamente dito. A interação, né, entre o euminto e o hospedeiro, existem diferentes possibilidades. Existem casos que o euminto, né, que o verme só passa pelo hospedeiro. Existe caso que ele precisa do hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E existe caso que ele faz uma fase da vida no hospedeiro, outra fase fora. Muitas situações, o hospedeiro nem percebe que aquele parasita está lá, ou seja, ele não provoca doença alguma, ele não provoca nenhuma complicação, ele só usa o hospedeiro para completar o seu ciclo. Já existem casos, né, que pode levar até mesmo um contexto de morte. Então, essa relação da presença do euminto, seja no hospedeiro vertebrado ou invertebrado, ela pode passar por diferentes formas. Normalmente pode passar só uma fase da vida, pode ter diversas fases da sua vida, mas na maioria das vezes, os hospedeiros não têm manifestação clínica nenhuma, mas em alguns casos ele pode ter algumas complicações como a morte. Por que é relevante? Quando a gente trabalha, por exemplo, com animais a campo, ou quando a gente trabalha com animais que têm contato com área externa, a gente tem que entender a quantidade de euminto que um organismo apresenta, que um cachorro, um gato, uma vaca ou mesmo um animal silvestre, e a diversidade. Porque é importante a gente entender que eles fazem parte do ciclo de vida normal, inclusive do hospedeiro. Então, muitas vezes, na medicina veterinária, a gente esquece de alguns exames importantes, como o exame de fezes, para poder fazer a avaliação de ovos, para saber se aquele organismo, se aquele cachorro, aquele gato, ou no meu caso, né, uma onça pintada, tem o euminto. Se tem o verme,
seja plateuminto ou nemateuminto, e depois entender se aquela quantidade de ovos ou de parasita é um problema ou não. E lembrando que não necessariamente ter uma diversidade de euminto seja ruim para aquele hospedeiro. Muitas vezes a diversidade ela ajuda num controle entre eles. Então, o principal grupo que eu venho conversar aqui agora com vocês é o plateuminto, então são os vermes achatados, nemateumintos a gente vai falar em outro momento. A grande maioria dos vermes achatados, eles têm vida livre, tá? Eles não têm relação nenhuma com o organismo dos nossos animais. Os plateumintos são mais de 29 mil espécies, podem ter forma parasitária ou vida livre. Eles são basicamente invertebrados de achatados, ou seja, dorso ventral de cima para baixo, é como se a gente tivesse pisado no verme, tá? No parasita. Eles podem ser segmentados ou não. Então, podem ter segmentos que são visíveis, inclusive, olho nu. Na maioria das vezes, tem simetria bilateral, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito, eles são parecidos, né? Eles são iguais. Eles são acelomados, os plateumintos. O que é um acelomado? Eles não têm celoma, que é a cavidade interna. Isso é importante da gente entender, porque se ele não tem celoma, ele tem umas estruturas internas diferentes. E muitas vezes não tem sistema digestivo. Se não tem sistema digestivo, não pode comer para poder quebrar e absorver. Ele tem que já receber quebrado. Então, o plateuminto, normalmente, ele vai estar nas estruturas do intestino do hospedeiro, do cachorro, do gato, da vaca, seja lá qual for, e ele vai estar encolado ao alimento para poder absorver o nutriente. Então, ele não vai ter um sistema digestório muitas vezes. Por quê? Porque, inclusive, ele não tem celoma. Os órgãos fixadores, né, são externos, então ele tem que arrumar algum jeito, não tem braço, então eles têm gancho, algumas estruturas, tá? Não tem um sistema circulatório, então como ele não faz a digestão completa, não vai absorver, não vai passar para o sistema circulatório para chegar até as células, ele tem o quê? Um sistema digestivo ou incompleto ou mesmo ausente, que só absorve as estruturas e acaba levando até as células. Do ponto de vista evolutivo, a gente é importante entender do plateuminto para poder entender a transição entre os metazoários ou os organismos pluricelulares radiais e os bilaterais. Tá? Apresenta maior concentração de glândulos nervosos próximo da região da cabeça, e isso já começa a diferenciar, porque é o processo de cefalização que a gente fala na evolução. E esses são considerados os primeiros organismos, né, os primeiros animais triblásticos, ou seja, 3 folhetos embrionários. Então, entre esse grupo, a gente tem vários, né? Entre eles tem os trematodas, os cestodas, os acantocéfalos e os nematodas. Os plateuvilum é o verme achatado, na sua maioria, a gente vai encontrar 4 classes, que é o turbelária, o trematoda, o monogea e o cestoda. Com o estudo de biologia molecular, um outro grupo, o catenulida, ele foi associado. Nem todos os autores o consideram, tá? E a classificação ela não é adequada, porque quando a gente faz estudo filogenético, como eu falei na aula anterior, onde eu estudo a genética do animal e faço uma comparação com a morfologia, ele não se adequa, porque geneticamente eles são diferentes. Eles não são o que a gente chama de monofilético, todo mundo dentro do grupo. Então, essa classificação ela é considerada artificial. Os autores, né, os pesquisadores, colocaram eles em grupo para ficar mais fácil o entendimento. Então, por isso que haverá uma grande diversidade na classificação, de acordo com o livro que vocês forem consultar. Dentro desse grupo, né, os estudos moleculares e morfológicos, eles demonstram que esse filo ele é dividido, na verdade, em 2 grandes grupos, o catunilida e o Rhabdiphophora, tá? Nas classes trematoda, monogea e cestoda, eles são classificados como um grupo monofilético, eles são basicamente uma linha só, tá? Que é denominada, então, de neodermata, tá? Que é onde está incluso a classe dos Rhabdiphophora. O turbilária, ele é um grupo um pouco diferente. Ele está classificado dentro de plateuminto, segundo alguns autores, mas alguns autores acham que ele está errado, porque ele é um grupo polifilético, ou seja, eles são várias coisas colocadas num grupo só, que são o grupo das planárias. Eu vou explicar melhor mais para frente. Então, o turbilário compreende animais de vida livre, conhecidos como planários, que são encontrados em ambientes tanto de água doce quanto de água marinha, e também em alguns ambientes com bastante umidade. Os monogênios é um grupo de ectoparasita, normalmente em peixes, né? Que na parte externa desses peixes, eles são ectoparasitas. Os neodermatas são basicamente parasitas obrigatórios,
onde os trematódeos e os cestódeos são endoparasitas encontrados principalmente, né, nos vertebrados. Então, planeuminto a gente tem os turbilárias, que são as planárias, o monogeia, que são vermes também achatados normalmente na parte externa de peixe, os trematodas e os cestodas, que eu vou falar com mais atenção. Então, os plateumintos, eles estão perto dos nemateumintos, tá? Às vezes a gente confunde, tem um grupo de nematoda. Nematoda é um grupo dentro de plateumintos, tá? Nemateumintos é outra coisa. Então, nós temos os turbilária, que são as planárias, e os neodermata. Entre os neodermata tem o trematoda, o monogeia e o cestoda. Então, é uma infinidade muito grande de vermes, tá? De parasitas, esse grupo dos plateumintos, e muitos deles têm bastante importância, principalmente em saúde humana. Vocês vão ver que na saúde veterinária a gente não fala tanto quando vai fazer o tratamento, a não ser principalmente os vermes que a gente vai classificar lá na frente quando fala dos nematodas, dos cestodas, desculpa, e dos trematodas. Então, os plateumintos, que basicamente são as planárias, se estuda bastante na época de colégio, né? Então, vocês já viram que são esses organismos que têm movimento pelo turbilhonamento da água. Eles são organismos que vivem de vida livre, não tem ciclo parasitário, ela tem uma troca gasosa por difusão, tem um sistema digestivo incompleto e, em alguns casos, né, eles podem até parasitar, né, mas como eles não têm um trato digestivo, não acabam levando muito problema. São os trifoblásticos, apresentam 3 folhetos. Eles têm uma estrutura de excreção que é um sistema renal, né, um protonefrídeo bem primitivo, apresentam fecundação externa e cruzada, ou seja, os organismos eles trocam, né, esses, digamos assim, esses vermes, eles trocam material genético. Eles vivem normalmente em água, tá? E eles fazem o que a gente lembra das planárias do colégio, que é essa divisão. Quando elas são cortadas, elas se multiplicam para poder fazer a sua divisão. Elas têm eu vi alguns estudos legais sobre microbioma. Para quem não sabe, microbioma é a população de bactérias, né, ou as populações de bactérias que estão nos organismos, e num estudo feito com planárias, eles começaram a fazer a avaliação das bactérias que ficam em volta e descobriram que a regeneração das planárias tem ligação direta com os tipos de bactérias que elas apresentam. Isso é interessante porque muitas vezes se pergunta, né, se discute que a capacidade de regeneração é só do material genético da planária. E hoje em dia já se suspeita que a planária ela precisa das suas bactérias que vão ajudar nessa divisão. O grupo monogé é um grupo de organismos também plateumintos, ou seja, achatados dorso-ventralmente, que eles fazem a fixação na porção externa do corpo dos peixes. Então, eles não têm um sistema digestório desenvolvido, tem pequenas larvas que fazem um ciclo aquático, se fixam na parte externa dos peixes e fazem o seu ciclo de vida. Também apresentam alguns estudos interessantes, principalmente a respeito de microbioma, já que são um organismo também com pouca informação, poucos estudos a respeito do seu papel em relação ao impacto em peixes, mas essa parte de microbioma tem sido estudada de alguma forma. Tá? Então, mostra que a sua expressão de material genético tem relação direta também com as bactérias. E os grupos que a gente vai trabalhar mais é o grupo do trematoda. Trematoda, eles têm um formato de folha, tá? Não são segmentados, ele tem um tubo digestivo 100 anos, ou seja, ele come pela boca e excreta pela boca. Então, ele tem um trato digestório que é um seco que termina num fundo de saco cego. Tem a presença de glândulas vitelínicas, então produz um vitelo para produzir um ovo. Eles vão produzir uma ventosa, né? Desculpa, eles vão possuir uma ventosa, que é na porção ventral, na maioria das vezes, ou genital, e é o que faz a fixação e a movimentação. Então, é uma folha que fica grutada por essa ventosa. Tem alguns músculos, né, na porção basal, e que ajuda na movimentação do parasita. Então, trematoda, eles têm um único furo no orifício e eles têm esse aspecto de folha. Já o grupo do cestoda, eles têm o formato de fita, né, de uma cinta. Eles vão apresentar no seu corpo um scolex, que é a estrutura que popularmente as pessoas chamam de cabeça, que faz a fixação,
e ele vai ser todo segmentado, que vai possuir o que a gente chama de proglódide. São organismos hermafroditas, ou seja, produzem o material genético de macho e fêmea no mesmo indivíduo, tem tamanho variado de acordo com o gênero, obrigatoriamente são parasitas dos animais, e a forma adulta está sempre no trato digestivo, tá? Eles necessitam de um hospedeiro intermediário para concluir seu ciclo, e o sistema digestivo é ausente, eles se alimentam por perfusão. Então, dentro desse grupo aqui, a gente tem as tênias. Então, a tênia é um organismo que se fixa no trato digestório, não tem um trato digestório desenvolvido, vai precisar se alimentar. Então, esse organismo a gente chama de solitária, porque imagine se tivessem várias, elas teriam que competir uma com a outra. Ou seja, já comece a entender que a presença de diversos eumintos, vermes, pode ajudar a gente compreender como é que é o equilíbrio que ocorre nos animais a campo e que às vezes a gente não entende corretamente na medicina veterinária. Tá? Então, o principal, né, que vocês vão mais trabalhar e conhecer são as solitárias, né, que são as tênias, que fazem seu ciclo de vida no trato digestório dos animais. Beleza? Então, essa é a parte introdutória, onde eu venho falando um pouquinho sobre eumintologia, vermes. Eu apresentei para vocês os plateumintos e agora a gente vem em seguida falando um pouco mais sobre plateumintos, principalmente sobre trematoda e sobre cestoda.